Né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Fala para a igreja que Deus fez na vida da senhora, da tua família, para a glória do Senhor. Estou muito nervosa, mas eu queria chamar o meu esposo do meu lado, porque foi e está sendo um testemunho muito grande para a gente. E assim, eu comecei a vir à igreja e as coisas começaram a acontecer. De repente, como todo casal, tenho dificuldades, problemas, mas eu senti um peso muito grande do marido mesmo, na minha vida e na vida do meu esposo. E esse mal, ele começou a afastar muita gente, muito, e foi passando meses e meses e meses, e chegou até o momento que a gente decidiu a separação. E aí, quando a gente decidiu a separação, que não tinha mais o que fazer, na minha cabeça e na cabeça dele já não tinha mais outra solução, eu vim na noite que eu decidi, durante o dia eu decidi com ele que a gente ia separar, eu vim na igreja e eu falei simplesmente para a missionária Silvana, eu falei, boa noite, missionária, a paz. E desabei de chorar e comecei a contar para ela o que estava acontecendo. Ou seja, quando a senhora veio aqui para contar a situação, já estava decidido o que iria fazer. Sim. Igreja, você está entendendo como que ela está dando esse testemunho? As coisas começaram a se levantar contra ela quando ela resolveu buscar a quem? A Deus. Porque é o que o inimigo ele faz. É o prazer que ele tem, que infelizmente que ele investe na vida de muitas pessoas, principalmente na família. Para causar o quê? Uma separação. E nesse meio, você tinha tomado a decisão que iria se separar. Sim, a gente até já tinha comunicado às crianças, que foi uma das piores partes, que magoou, doeu muito, porque eles começaram a chorar demais, assim. E aí, ele pegou as coisas dele, foi pra casa da minha sogra, levou pra minha sogra, e eu decidi que eu não ia mais morar de aluguel e resolvi voltar pra casa da minha mãe, que é aqui do lado. E aí foi isso, a gente ficou uma semana separado. E nessa uma semana, o diabo me rodeou de todas as maneiras que o senhor pode imaginar. Preparando todo tipo de cilada para tentar fazer que a senhora viesse a cair. Até um acidente, um pequeno acidente eu sofri. Coisa boba que poderia ter me matado. Eu trago a sequela até hoje. Tudo nesse intervalo de distanciamento um do outro. Meu coração dizia para mim, você ama ele, mas ele estava frio, porque eu mandava mensagem e ele não me respondia. Ele passava horas e horas na rua fazendo Uber, porque ele era motorista de aplicativo, então ele ficava horas e horas na rua, talvez na intenção de esquecer. Mas assim, eu sentia aquela frieza dele e eu falava, meu Deus, não tem o que fazer. Ou seja, vou perder meu marido, né? Vou perder. E eu chorava, e quem me confortava eram os meus filhos. Muitas vezes, eles olhavam para mim e falavam, mãe, não chora, a gente vai ficar bem. Sim, nós estamos juntos, né? Mas nesse mesmo que a senhora fazia de tudo para não demonstrar para eles a tristeza que só estava sentindo, mas o pensamento era o quê? Que ele viesse, era nele, dar atenção e voltasse. E eu sentia também que ele não estava bem. Onde ele estava, eu sabia que ele não estava bem. Mas foi até no dia que eu vim, que eu conversei com a missionária e eu fui para casa, assisti o culto todinho, voltei para casa. E naquela noite, a missionária não me deixou ficar sozinha, porque eu estava deitada ali na garagem do quarto, onde minha mãe me liberou espaço para mim ficar. E ela começou a mandar mensagem para mim. E ela falou, você precisa orar, eu estou do seu lado, a gente vai orar junto, tudo vai ficar bem. Ela me deu muita estrutura, muita firmeza. E foi ali que eu fui ficando melhor. Eu lembro como hoje, foi numa sexta-feira. No sábado de manhã eu levantei e fui trabalhar. E eu falei, essa situação não vai ficar assim. Só que o diabo estava no meu ouvido, acaba com isso. Existe, não tem mais jeito, né? Exatamente, até em suicídio eu pensei. Tá vendo ao ponto que ela chegou? Para você ver, quando eu sempre falo para você, gente, nós não podemos brincar e servir a Deus, porque a gente sabe que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer apenas uma oportunidade, essa oportunidade que ele achou
quase levou ela a tirar a própria Vida. vida. Mas para a glória de Deus, Eu fui filho. através da palavra que a senhora estava ouvindo, que Deus usava a missionária para levar a palavra de Deus ao coração da senhora, para ir confortando, só foi se sentir fortalecida, Exatamente. não desistiu. Não desisti. Até um irmão nosso, que hoje não está aqui, mas eu tenho fé em Deus que ele vai voltar, que é o Júlio. Eu falei Em para nome de ele, Júlio, Jesus. meu coração está quebrado, eu vou para casa, eu não sei se eu volto amanhã. Ele olhou para mim e falou assim, você tem Deus no coração, você vai para casa, você ajoelha seu joelho no chão e ora, porque tudo vai voltar a ficar bem. E aí foi quando eu falei, eu não aceito não. Eu liguei para ele e falei assim, os meninos estão com a minha mãe, a gente precisa sentar e conversar. Eu falei, eu estou te esperando aqui na porta do meu serviço, a gente vai sentar e vai conversar. E foi onde eu falei para ele, por que a gente está nessa situação se eu amo você e você me ama? A gente precisa se entender porque a gente tem 2 crianças para cuidar e para educar. E foi gradativamente, passo a passo, uma dificuldade que a gente ia superando juntos. Hoje, ainda a gente está enfrentando dificuldades. Hoje eu resolvi entregar a casa que eu morava lá em cima, que eu pagava R$1.500 suado por mês. Estou morando na casa da minha mãe para a gente poder juntar um dinheiro, para a gente poder ter prosperidade. Exatamente. Mas assim, eu entendi que eu não vivo sem ele. E eu entendi que eu amo muito a família que eu tenho, sabe? E que eu precisava lutar muito por isso. Então, hoje eu percebo que Deus me deu a vitória. Glória a Deus. Porque Glória a Deus. o meu coração está preenchido, porque eu tenho os 3 do meu lado. Ou seja, você só não aceitou aquela situação. É onde que infelizmente acontece na vida de muitos. O problema se levanta no casal, vamos se separar, não quer saber de uma coisa, eu não quero mais saber de você, segue a sua vida, eu sigo a minha. Não. Você não pode aceitar aquela situação. Você sabe que o inimigo, ele trabalha, ele investe para isso. Mas quando você confia em Deus e busca em Deus, a resposta vem. Se ela tivesse desistido, não tivesse ligado para ele, com certeza eu não iria aproximar dela, porque o mal estava no meio para tentar impedir o quê? A bênção de Deus. Mas ela acreditou e não permitiu que essa luta que ela estava enfrentando seria maior do que o Deus a quem ela confia. E para a glória de Deus, hoje estão felizes, juntos. Glória a Deus. E assim vai permanecer. Porque esse mal que estava agindo na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo, já caiu por terra. Porque primeiramente, eu sempre falo, primeiramente Deus. Segundo, a nossa família é um bem precioso. Né? Eu sempre aconselho os casais, sempre alguns aproximam de mim, pastor, eu estou passando por isso e isso. Mas como que eu posso resolver a situação? Exatamente o que a senhora fez. Deixou os filhos com as avós. Agora nós 2 adultos. Ou seja, sentam um de frente, um para o outro. Fala a sua versão. No momento que um está falando, o outro está o quê? Ouvindo, caladinho. Terminou? Agora é minha vez. Agora você só vai ouvir. Para que os 2 entrem em acordo. Vê aonde está errando. Para que venha se consertar. Para que os 2 vivam bem. Porque se um fala, o outro fala, vai chegar um momento, pode sair até agressão física. E não vai chegar em acordo. Mas quando a gente coloca primeiramente Deus na frente,